pessoal, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui, nesta vez, no 5º encontro dos estudos do nosso grupo, não é? Os educadores, grupo de estudos dos educadores históricos. Temos aqui a Silene, que está falando de São Paulo, nós temos a Leozene, que está lá no Rio Grande do Norte, aí a Silvia, que está em São José dos Campos, o Saulo, que está na Bahia, em Salvador, e eu que estou aqui no Porto, em Portugal, né? Sejam bem-vindos, a gente vai estar gravando, porque isso vai ficar no nosso canal do YouTube, do Colégio Invisível de Reeducaciologia. Então, hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos do Dewey, do John Dewey, esse educador, né, filósofo americano, e ele tem algumas questões muito interessantes. Nós estamos, então, terminando o estudo do material do MEC, não é? Sobre ele, e eu e a Silvia vamos estar falando agora nos próximos 10, 15 minutinhos sobre a nossa parte, e vamos ver como é que vocês sentem essa parte de reflexão dele, que ele trabalha o mundo infantil e o mundo da escola, não é? Então, eu já vou começar a dar continuidade. Se vocês quiserem interromper, colocar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Então, os pontos principais que eu peguei, que eu acho interessante levantar aqui, é esse contraponto que ele faz do mundo infantil, que tem a sua mesologia dentro da família, e, de repente, essa criança é tirada e colocada na escola, onde o mundo é muito impessoal. Então, ele faz esse contraponto, não é? Onde o mundo da criança, ela está ali, vivendo aquele momento dela de crescimento, com todas as suas questões peculiares, e a escola vem de fora, né, para colocar muitos conceitos, muitas formas de trabalhar essa criança, que ela leva, vamos dizer assim, um choque, não é? Entre essa adaptação entre o mundo dela, da escola, da família, e depois da escola. Ele fala a unidade da vida da criança, não é? Com a afeição e as especializações e as divisões do programa escolar, né? Então, ele faz esse contraponto, só fazendo uma comparação. Aí você tem no mundo infantil os laços práticos emocionais da vida, e aí a classificação lógica, né? De acordo com o princípio abstrato. As matérias, os conceitos, né? E isto vai, logicamente, afetar muito o pensamento de Dewey no sentido de trabalhar essas questões, né? E aí, ele vem com um ponto muito interessante, que é, qual que é a natureza de um objetivo? Eu fiquei ali várias vezes, porque, assim, é muito filosófico. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver como que isso funciona na cabeça do Dewey, e eu fiquei tentando refletir, porque ele faz uma correlação de qualquer objetivo que você tenha na vida. Eu vou ler algumas partes dele, porque é muito filosófico, e o objetivo educacional, né, logicamente uma coisa trabalhando com a outra. Aí ele fala assim, né, o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a continuar a sua educação. Lembra, né, Saulo? Ser aprendente, né? Então, esse é o motivo do Dewey, né, de habilitar os indivíduos a continuar a sua educação. Ou que o objetivo, né, ou a recompensa da aprendizagem é a capacidade do desenvolvimento constante. Então, na verdade, não existe começo, meio e fim, é sempre, não é? E isso é possível, ele fala, não é, quando se tem uma sociedade democrática. Aí entra no lado social, lado comunitário, de desenvolvimento desse trabalho para ele. Aí eu lembro de quem, Leozene? Do Paulo Freire. Porque quando eu estudei um pouquinho do Paulo Freire, inclusive na USP, em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre alfabetização, tendo Paulo Freire, né, dentro desse escopo, né, de trabalhar a alfabetização de adultos. Ele parte justamente da pesquisa, né, da palavra-chave, a palavra geradora. Então, todo aluno, mesmo adulto, poxa, eu estou lá numa circunstância que eu preciso aprender a ler e escrever, porque eu não sei, começar do zero.
E aí, para Paulo Freire, era o princípio assim, parte de uma palavra em que exista o contexto dele, para que ele se sinta, primeiro, bem e confortável, que vai partir da necessidade dele de falar sobre aquele assunto. Então, aqui Dewey, ele vem fazer esse contraponto também, não é? Porque não adianta vir à escola e injetar coisa em cima na cabeça da criança, é matemática, geografia, física, etc. E aí vai vindo a criança com todos aqueles preceitos e objetivos impostos. E aí, de novo, a palavra objetivo. Você vai aprender isto, você vai aprender aquilo, no final do semestre, tal. E a vida da criança, ela não é vista. Então, aí dentro desse ponto, não é? O objetivo, que é o que ele fala, né, surge dentro de uma atividade, por isso que é importante o trabalho da atividade para Dewey, e não o conceito. Lógico que a teoria, ele não exclui a teoria, mas a teoria, ela só é válida a partir do momento que exista uma prática significativa para aquela faixa infantil, para aquele tipo de vida, de desenvolvimento que aquela criança está tendo, não é? E aí ele dá muitos exemplos interessantes, como o caso das abelhas, né? Então, o espaço delas, então morre a rainha, quando morre a rainha, o que vai acontecer na colmeia? Então, tudo isso, tudo bem que o objetivo pode ser a produção para o humano, a produção do mel, mas todo o trabalho que é desenvolvido pelas abelhas, todo o processo é muito mais importante do que o próprio resultado daquela ação. É quando ele fala que um objetivo implica uma atividade ordenada e regular, na qual a ordem consiste na progressiva conclusão de um processo. Bem interessante isso. Um objetivo implica uma atividade ordenada e regular, na qual a ordem consiste na progressiva conclusão de um processo, né? Aí, o que ele faz? Ele dá o conceito da não é anti, tá? É antevisão, ou seja, da pré-visão. Então, se eu vou estabelecer um objetivo, eu tenho que ter em mente 3 pontos para ele. Primeiro, a observação cuidadosa das condições dadas para se atingir um fim. Então, primeiro eu preciso sentir, trabalhando no caso das crianças, qual é o contexto dessa criança, o que essa criança tem, o que ela não tem, a vida dela, a família, tudo, para quando ela chegar dentro da sala de aula, lógico, aquele professor ou aquela escola tenha consciência de quem é este indivíduo, tanto é que depois, quando a gente conversar sobre a escola do laboratório que ele fez em Chicago, um dos pontos principais dele de questionamento prático era justamente trabalhar o indivíduo. O indivíduo não é colocar 320, 30 crianças dentro de uma sala de aula e aquele professor não sabe quem é que está na frente dele. Então, esse é um dos aspectos. Primeiro, essa observação cuidadosa. Segundo ponto, para essa antivisão dele, ensinou a sequência ou a ordem adequada no uso dos meios, o que facilita uma seleção ou arranjo cuidadoso. Então, lógico, eu observo, aí eu vou tentar saber a sequência dos vários pontos que eu tenho para que eu possa atingir aquele fim. Mas eu preciso saber uma ordem, saber as circunstâncias. Ele cita exemplos práticos como o próprio agricultor, o fazendeiro. Ele tem várias circunstâncias que ele não consegue mudar. Por exemplo, o sol, a chuva, a condição de vento, etc. Isso ele sabe que ele tem que lidar para que ele tenha uma colheita X em determinado tempo. Ele precisa pensar nessa sequência de processos, de soluções, independente das circunstâncias que ele já sabe que existem, já são pré-existentes, mas que para ele ter um resultado mais positivo, dentro do que ele espera atingir, ele saiba lidar com esses vários elementos de uma forma cuidadosa, não é? Então, sabendo utilizar desses meios e essas circunstâncias. E o terceiro ponto da antivisão é a escolha entre as alternativas. Lógico que a partir do momento que ele, no caso do agricultor, ele tenha acesso os instrumentos todos para que ele possa, mesmo com as circunstâncias adversas,
ele consiga usar várias alternativas, lógico que, por fim, que ele quer, ele vai ter a condição melhor, quando se analisa e se pensa, dos instrumentos necessários e uma escolha precisa, ou melhor acertada, para atingir o que ele quer. Achei muito interessante, e ele vai além, aí ele faz uma correlação com o que é a mente e o que é a consciência. Então, eu vou mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos. A mente é a capacidade de relacionar condições presentes, eu achei isso fantástico. A mente é a capacidade de relacionar condições presentes com resultados futuros e consequências futuras com as condições presentes. Então, essa coisa de relacionamento de tempo e espaço que ele coloca, é de parar para pensar esse processo filosófico. Ele fala assim, um homem é estúpido, ou cego, ou inteligente, quando em qualquer atividade não conhece a sua finalidade. E, em outras palavras, as prováveis consequências dos seus atos. É muito interessante, porque eu só posso ser um ser inteligente ou estúpido a partir do momento que eu saiba as consequências daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Para sermos inteligentes, devemos parar, olhar, escutar, a fim de criar um plano de ação. Muito bacana isso, né? E aí, o que é estar consciente? É ter consciência do que estamos fazendo. Pressupõe os traços da atividade em que há deliberação, observação e planejamento. De novo, deliberação, que é a escolha. Primeiro, acho que seria a observação, a escolha e o planejamento, mas ou pode ser também a observação, como a escolha primeiro, a observação e o planejamento. Então, sempre as tríades de novo, né? Parar, olhar, escutar, deliberar, observar, planejar. E aí ele coloca os vários critérios dos objetivos. Então, eu vou só sublinhar o que eu achei interessante no relato. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo de um atirador? Matar a presa. Matar a presa, ok. Acertar o alvo. Acertar o alvo. Acertar o alvo. Acertar o alvo, e para você, Sal? Acertar o alvo também. Isso, acertar o alvo e apurar também a técnica. Aí é que está. Por acaso ele errar, nas próximas vezes, refinar a sua habilidade para que ele acerte. Você percebe a diferença da coisa? Olha só o que ele fala. O alvo é o objetivo de um atirador, mas o fim antevisto, aquele que a gente vê antes, não é o alvo, e sim acertar o alvo. Não é o alvo, é acertar o alvo. Aí ele fala assim, atinge-se o objetivo pelo alvo, mas também pela mira da arma. Olha que interessante. É diferente. Não é só a visão lá, é a visão aqui. Porque eu tô com a mira aqui, mas para que eu atingir lá, eu preciso prestar atenção no meu olho, na minha observação, na mira. Bem interessante. É bem... Os meios justificam os fins, né? Pois então, para Dewey, o processo do objetivo educacional é isso, você tem que pensar no processo. Tudo bem que eu quero atingir, ele fala no texto, eu quero que aquela menina saiba ler, é o fim, né? Eu quero que aquele menino saiba geografia, matemática e ciências, mas não é isso. O processo não é isso. Não o que essa criança já sabe, aquele negócio, né? O que ela já sabe, o que ela já traz de conhecimento. E as atividades que Dewey propõe justamente elas que vão chegar do dia a dia, aí de novo a gente depois vai falar da escola, no dia a dia, que ela vai atuando para que
aquele objetivo, seja lá o que for, não é? Mas não imposto, por isso que ele contesta a escola, porque o objetivo geralmente vem, não, no primeiro ano escolar, a criança vai chegar no fim da escola e vai aprender a ler, aprender a escrever, não é isso. Não é isso. Então, para ele, o que se faz com a coisa é o fim, e não a coisa isolada, não é? Então, cada meio é um fim temporário até ser alcançado. Então, é tudo relatividade. Então, o processo é muito mais importante do que vai, lógico, com observação, é como ele coloca, com observação, com planejamento, você estudar as suas condições adversas. Então, se a criança, eu estou num grupo grande, eu vejo que as crianças, metade do grupo não está sabendo nada do que eu estou falando, e só tenho 3 ou 4 que sabem sobre o que eu estou falando, a minha atenção enquanto professor vai para quem? Eu estou dizendo, como é que vocês veem isso? Nesse cenário, 20 crianças. Vai para mim. O que é que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou trabalhando? Mas a sua atenção no sentido por exemplo, você tem um objetivo que é ensinar alguma coisa, sei lá, né, enquanto professora. Você sabe que na sua sala de aula você tem dos 20, 15 que não estão entendendo nada que você está falando e 5 estão entendendo. Isso, a sua atenção de professor vai para onde? Você tem que... Reflexão, ação. Então, eu tenho que voltar a ver como está sendo o meu processo, que eu não estou alcançando o objetivo em relação à turma, né? Tá. Exatamente. Né? Buscar outros meios aí que não funcionou. Silvia, eu queria colocar alguma coisa, Silvia? Eu queria falar o que a Leuzane falou, exatamente, você tem que rever os seus pontos fracos, por que você não está atingindo a expectativa das crianças? É isso? Tá. Saulo, para você, como é que você faz como professor? Cada qual tem o seu jeito próprio de aprender. Muitas vezes é difícil estabelecer um padrão educacional para as crianças, tendo em vista que cada qual tem a sua individualidade. Contudo, dentro do contexto escolar, querendo ou não, algumas crianças se adaptam melhor a um dado modelo em detrimento de outras. Muitas vezes é difícil contemplar o interesse de todos, mas o professor deve, na medida do possível, tentar tornar o mais interessante possível aquela atividade que está sendo desenvolvida. Daí a importância de se ter um viés lúdico, um viés, como você falou, Flávia, também muito aliado à questão prática, ou seja, você sair de fato da sala de aula para conseguir levar esse aprendizado para outros ambientes. Então, acredito sim que a experiência educativa pode se tornar mais interessante para a criança e que o educador tem um papel fundamental nesse aspecto. Ok, certo. E para você, Silene? Você está nessa situação, o que você faz? Eu ia querer conversar com cada um que não... Né, assim, eu ia me aproximar daqueles que não responderam como eu imaginei, para reavaliar o processo, né? Entender o contexto ali, aprofundar naquele contexto, para reavaliar o processo como um todo e para integrar aquelas dificuldades, né? Ou a maneira de enfrentá-las. Exato. Por isso que o trabalho da comunidade para Dewey é importante, os agrupamentos são importantes, assim também como Vygotsky, que a gente vai estudar mais para frente, que é a zona proximal, que é aquele negócio assim, aquele que sabe mais vai poder também ajudar aquele que sabe menos, entendeu? Aí você faz a integração dos indivíduos dentro daquela sala de aula, lógico que a Leuzane e Silvia estão corretíssimas, eu, enquanto professor, se eu tenho tempo, se eu não tenho aquela carga toda de conteúdo programático que eu tenho que cumprir, porque a escola, em 2 meses, 3 meses vai acabar o semestre, e se você não dá, as crianças vão passar, não vão passar, aí você fica com aquela carga, não é, de responsabilidades que a escola impõe, em detrimento do desenvolvimento daquele grupo que tem na sua frente, e se você quer dar aquela atenção necessária, você não pode, porque você tem que cumprir uma carga.
e o conteúdo que lhe foi imposto. Talvez assim, pôr no primeiro plano, se você estiver numa sala de aula, pôr no primeiro plano, se eu já sei quais são as dificuldades daqueles alunos, né? Pôr no primeiro plano, de alguma forma, aqueles alunos, sem sugerir, sem dar indicação, sem depreciá-los, né? Sem dar indicação de que eles estão com problemas mais sérios e envolver a turma, né? Para ajudar o aluno, né? Para ajudar, para todos se envolverem naquele processo, exatamente isso, quer dizer, então, ele fala assim, né, que os bons objetivos educacionais, você vai levar em conta a experiência dos adultos, sim, lógico, dos pais, do professor, que a criança vem com os conceitos de casa, mas não ser determinante para se educar as crianças, sem levar em conta o que a criança necessita, é aquela velha história. Então, a Silene está certa, vai lá, conversa com cada um, vê o que está acontecendo, qual o problema emocional que está acontecendo ali. Aí não é só a coisa... criança, isso acontece com os adultos também. É a mesma coisa. Sim. E se eu fico só com o olhar no objetivo, não no processo, como o Dil coloca, então o que acontece? Eu perco isso. Então, eu fico preocupado com a demanda que eu tenho, com a quantidade de conhecimentos que tem que ser passado, com o plano de trabalho, e esqueço exatamente de acompanhar esse processo. Se a gente não acumula e tem esse olhar, que tem a previsão e tem a cosmovisão. Então, se a gente tem essa visão mais geral com a turma que a gente não vai deixar acumular isso, né? Então, já começa a perceber no processo aquelas crianças ou adolescentes ou adultos que estão com mais dificuldade e já começa a mudar. Por isso que eu penso muito no olhar, quando ele fala de processo, ele tem que olhar para ele também, né? Como está sendo essa mediação? Então, não funciona para a criança, precisa achar um outro meio, né, para outra criança. Isso com a educação inclusiva, a gente precisa também estar pensando muito nisso. Né? E ele faz uma correlação muito interessante entre o objetivo geral, que é o guarda-chuva, e o objetivo específico, que ele chama de concreto, né? Então, que a gente usa muito, né? Tudo que vai fazer, nós temos o objetivo geral e tem o objetivo concreto. Então, específicos são o que eu vou fazer para alcançar aquele, né? Então, ele considera importante os dois, mas essa flexibilidade, Silene, ele coloca muito importante, porque quando eu vejo as circunstâncias todas, e tento ter uma amplitude das circunstâncias, e aí eu coloco aqui no material do MEC, eu coloquei um questionamento, porque como é que você faz para você ter todas as circunstâncias, você enxergar todas as circunstâncias, enquanto professor, não é? Você tem que ter uma mega visão, uma cosmovisão, lógico que no nosso caso da Conscienciologia amplia para multidimensão, etc., o seu parapsiquismo, porque você aí abre as portas que você quer ter, com a sua boa intencionalidade, você quer ter uma visão maior possível para poder ser mais interassistencial com relação àquele grupo que está à sua frente, né, que sejam as crianças, que sejam os pais. Mas como é que eu consigo isso? Uma maturidade consciencial, eu fiquei refletindo, né? Lógico, uma maturidade consciencial, mas se eu não sou da Conscienciologia, é que nem o meu verbete lá do educador consciencial do infante, que eu coloco os 3 tipos de professor: o professor convencional, o professor consciente e o professor consciencial. Quer dizer, aquele que é convencional é aquele que está atolado de coisa, que é isso que eu coloco no verbete. O segundo é o educador, que é consciente, ele tem um ser integral, ele vai analisar as circunstâncias. Mas o consciencial tem a multidimensão e a inteligência, como é que fala? Evolutiva. Então, aí, nesse sentido, fica mais uma carga a mais, não é, para nós, mas para ampliarmos essa visão que o Dewey coloca, é muita reflexão que a gente tem que fazer e exercitar essa cosmovisão. Quanto mais, melhor. Falar com os pares, né, que eu quero dizer, com outros professores, colocar como um grupo de mútua ajuda escolar,
não é? Para que as coisas possam ir, às vezes, ampliando aquilo que às vezes eu não consigo enxergar, para conseguir atingir um objetivo maior, não é? Então, é o que ele fala aqui, as diretrizes de cima para baixo das autoridades de ensino para os professores embotam a liberdade do professor de se aproximar, de aproximar a sua mente da mente dos alunos. Simples assim. É aquele filme, né, Saulo? Nossa, é tão bacana aquele filme. Ele vai colocar já, a gente já vai dar a brecha aí para ele colocar. Aquele filme, nossa, é muito legal, muito interessante. Dá para fazer um bom vídeo debate. Ele vai colocar um momentinho já para nós aí, um trecho do filme, mas é só para encerrar, né? Então, esse é o ponto, né? Que entra em conflito entre os objetivos naturais das experiências presentes e aqueles que são instados a obedecer, né? Então, você não tem a flexibilidade, a liberdade de trabalho. E é aí que nós vamos depois discutir, então, sobre a escola. Então, essa era a minha participação. Então, agora eu não sei se a Silvia... quanto tempo que a Silvia... Rapidinho, porque você estava falando em três coisas, né, que seriam essa... Da antivisão? Observação cuidadosa, o uso ordenado dos meios e o que mais? E a possibilidade da escolha entre as alternativas. Os três é a tríade do Dewey. Tá, obrigada. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Se não, assim, ou a gente coloca o vídeo de 6 minutos que o Saulo preparou, ou a gente vê a Silvia primeiro, se a Silvia quiser colocar, então, da parte que a gente não tinha estudado, né, Silvia? Eu prefiro falar. Acho a Silvia primeiro. Tá, joia. Aí a gente já está no embalo, já, né? Já dá, exatamente, já termina esse assunto, né? Certo. Então, eu vou falar sobre os valores do ato de pensar. Os valores do ato de pensar, eles possibilitam a ação de finalidade consciente. Ou seja, por isso eles são tão importantes. Essas ações, elas nos emancipam e nos fazem ser capazes de dirigir as nossas atividades, de planejar de acordo com os fins desejados. E tudo isso converte em uma ação... Tudo isso converte uma ação cega e impulsiva em uma ação inteligente. Depois ele cita a história de um animal, né? Faz essa comparação. Um animal que não pensa, ele se dirige ao seu ninho. E quando ameaça chover, o ser racional, nesta situação de ameaça de chuva, percebe os fenômenos de acordo com o que aprendeu anteriormente e os usa para o futuro. Ou seja, um animal age de uma forma e um ser racional, numa situação parecida, age de uma forma diferente. Ou seja, ele usa o que ele aprendeu anteriormente e também isso faz com que ele use esse conhecimento, por exemplo, para preparar o solo para plantar, e muitos seres racionais usam essa linguagem da natureza, ou seja, eles aproveitam o que eles aprenderam com a experiência para tirar algo positivo daquilo, enquanto que para os animais isso é mais difícil, eles só agem por impulso e por instinto. Então, o ato de pensar, ele possibilita e prepara a invenção sistemática. Pelo pensamento, o homem também se aperfeiçoa e combina sinais artificiais para prevenir determinadas consequências ou até evitá-las. O ato de pensar, ele enriquece as coisas com um sentido. Isso confere aos objetos e fenômenos físicos um estado, um valor. Nós estamos acostumados a coisas que tenham um sentido para nós. Por exemplo, você, numa determinada situação, você no escuro, você pode tropeçar em um objeto,
Mas se você conhece o objeto, você o remove para não tropeçar. Então, é importante comparar uma coisa ou um acontecimento como era antes, e depois que nós obtivermos o domínio intelectual sobre essa coisa. Aí ele fala sobre o controle. O controle é o enriquecimento do valor. Os valores práticos, eles proporcionam um aumento de controle. Não existe limite na capacidade de pensar e transmitir a objetos e acontecimentos um significado. Existem duas razões para exercitar o pensamento. Os valores mencionados têm efeito cumulativo e marcam diferenças entre a vida humana e racional e a vida dos animais, marcada por sensações e apetites. O pensamento nos liberta da submissão ao instinto, mas ele nos traz a possibilidade de cometer erros também. É importante impor ao pensamento, até um certo grau, impor uma disciplina fundamental ao pensamento até um determinado grau. As causas gerais da má orientação dos pensamentos são as principais fontes de erro na formação das crenças da sociedade ou dos hábitos dos indivíduos. Aí tem um senhor chamado Locke, que ele faz algumas considerações. Por exemplo, algumas formas equivocadas de pensamento. Algumas pessoas não raciocinam, outras se põem em prisões no lugar da razão. Outras se prendem a determinadas questões, e outras se baseiam em modelos de certo e errado. Aí ele parte para falar da importância das atitudes. As pessoas que têm tendência a acreditar no que se harmoniza com o desejo delas, elas precipitam as suas conclusões. Porque as pessoas desejam estar em harmonia com os outros, mas elas poderão ter preconceitos e criar um partidarismo. Então, é importante conhecer as atitudes. É importante cultivar atitudes favoráveis aos melhores métodos de investigação e verificação. Ou seja, ter o espírito aberto e não resistente. Não ter partidos, ou seja, não ter preconceitos. E também outros hábitos e também considerar novas ideias. Quem está realmente interessado em determinada causa, atira-se de coração nela. Aí ele fala que o interesse dividido é o maior inimigo do pensamento eficiente, ou seja, não prestar atenção completa em um assunto e ficar disperso. É importante a responsabilidade necessária para a conquista de uma base adequada ao desejo de novos pontos de vista e novas ideias. A responsabilidade intelectual assegura a consistência e a harmonia da crença, ou seja, pessoas aceitam crenças cujas consequências se recusam a reconhecer. Isso eu achei muito importante, por isso eu acho que cada um deveria rever as suas crenças antes de aceitar cegamente o que é falado ou mostrado pelos outros e pela sociedade. Quando os alunos estudam assuntos distantes de suas experiências, esses assuntos, eles não despertam a curiosidade das crianças. E essas tendem a tornar-se intelectualmente irresponsáveis. Não perguntam qual a diferença trazida pelo novo conhecimento para as suas crenças e ações. E o mesmo acontece quando se impõe a um estudante um grande número de assuntos ou fatos desconexos, pois isso leva a mente infantil a tornar-se confusa quanto a coisas particulares.
e também as razões básicas que concedem um valor à crença. Por fim, a conclusão. As atitudes pessoais sobre o pensar. O espírito aberto com o interesse absorvido. A responsabilidade de enfrentar as consequências. Esses dois pontos têm a ver com o caráter da pessoa, com os traços morais aprendidos e cultivados. Quanto à educação, é importante entrelaçar os princípios da lógica e as qualidades de caráter. É isso. É fantástico, né? Ele tem muita coisa realmente universal, vamos dizer assim, né? Se a gente começar a lembrar, né, dos... Eu achei, de todos, foi o que eu mais me identifiquei, assim. Gostei muito. Obrigada a todos. Silvia, do trecho que você leu, do capítulo que você leu, qual o título? É o último capítulo. Espera só um pouquinho que eu já falo, Silene, é da parte do 85, né? É a concepção democrática da educação, esse foi um pouquinho, e... O meu capítulo é da página 111 até o fim. Ah, é 111. Acho que ficou 111. 111. Deixa eu ver aqui. Estou aqui com ele aberto. Só um minutinho, Por que o ato de pensar reflexivo deve constituir um fim educacional? Os valores do ato de pensar. Tá bom. Os valores do ato de pensar. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, eu só gostaria de comentar, porque, na verdade, a parte que eu li a outra vez falava justamente isso, que a experiência é o ponto de partida, mas o valor não estava na experiência em si, mas na significação, né? Então, acho que essa parte, aí ele vai entrar nessas questões aí que a Silvia trouxe. Eu achei bem interessante, porque eu ainda mais para frente, se vocês toparem, eu gostaria de fazer um retrospectivo e eu apresentar o que eu estou apresentando, assim, fazer uma apresentação sobre aquela coisa do método cognitivo de Goethe, Sim. contado por Steiner, como o Steiner, a partir do método cognitivo Cosmovisionário de Goethe. Goetheana, como ele chama, né? Como que ele chega à questão do parapsiquismo, do que para a Conscienciologia. Então, ele prolonga isso, não para a questão, não mais da percepção sensorial, mas da percepção cognitiva. Então, isso que a Silvia falou tem uma interface, sabe? Então, mais para frente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma apresentação. É legal, Silene, porque tudo que é correlacionado, né? Esse acho que é o nosso trabalho. Estou escrevendo um artigo, sabe? Estou até escrevendo um artigo porque eu achei bem interessante, porque tem convergências muito interessantes com a Conscienciologia nessa parte, tanto para abordar a questão da cientificidade do trabalho conscienciológico, como ir prolongando essa cientificidade para a questão do desenvolvimento, né? Educacional. É bem interessante conhecer, sabe? Eu acho que vale a pena, eu estou fazendo um artigo. Em cima desse lado cognitivo de Goethe, né? Do trabalho. A partir do método cognitivo de Goethe, né? Porque um vem atrás do outro, não é? Eu acho que esse é interessante. Eu achei muito, porque o Goethe é o quê? Século XVIII, né? O Steiner
Eu acho assim, dentro de multidimensionalidade dessa equipex de educadores e educadoras, que deve ser uma enorme equipe, não é, que trabalha lá, eles vão, quando vem, já vem com o trabalho, entendeu, de sequência do outro, a parte daquela ideia e tal, né, aí vai, é o vínculo Também tem essa impressão muito intermissivo, né, que nem fala, é o vínculo reeducacional, eu acho que vem com aquele vínculo e, bom, já pegou aquilo, continua aqui. Aí vem o outro, vinca o negócio e continua o outro. Eu não sei, assim, é mais ou menos uma lógica. Ou o auto-revezamento, né? Ou o auto-revezamento. E ele lá atrás tem uma ideia, daqui a pouco ele traz a mesma ideia e puxa o fio. Mas ele próprio ou outro que vem. Esses elos, né, entre esses pensadores não são aleatórios, porque o Steiner ele estava estudando o Goethe, mas o processo criativo, né? Ele estava interessado em algumas questões ligadas ao processo criativo, porque o Goethe era um artista, né? Só que ele tinha trabalhos científicos. Porque ele estudava muito, era mineração, era botânica, era tudo, né? E é muito interessante, né? Essa amplitude de interesse. Estudando o processo criativo de Goethe, e ele foi convidado para fazer toda a edição dos escritos científicos, né? Então, é muito legal, porque ele conta como que aquilo foi estruturante, digamos assim, essa questão da orientação do pensamento, né? Então, é bem legal, muito bom. Eu sou suspeita, estou muito empolgada. É bacana, né? Porque a gente vai aprofundando e a gente vai sentindo, assim, e qual que é o nosso papel em tudo isso, né? Eu vou passar a palavra para o Saulo, porque ele fez a edição, né? Eu vou disponibilizar a tela aqui, né, Saulo? Você já vai explicando, e aí, imediatamente desse vídeo que é curtinho, a gente já faz a correlação para quem viu o negócio do laboratório de Dewey e da escola de Chicago, né? O Lab School, né, de Chicago, porque tem algumas coisas interessantes que eu acho que vale fazer um pouco a correlação com o que o Saulo trouxe. Peraí, então vamos lá. Opa, pera só um pouquinho, porque eu acabei, acho que não compartilhando o som. Pera só um pouquinho, agora vai. Com som, eu vou colocar... O som tá baixinho, mas acho que vocês conseguem. 1987. Você se graduou na Universidade de Utah em dezembro. Sim, senhor. Ensino Fundamental, 4ª série. Primeira semana. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre o filme Além da Sala de Aula, que é um filme norte-americano. Ele fala sobre a história de uma professora, que nós vimos na cena, que se chama Stacey Bass. Ela é recém-formada, tem 24 anos, e ela é convidada para lecionar em uma escola que ao mesmo tempo funciona como um abrigo de pessoas que são sem teto. E aí é oferecida essa possibilidade de ensino, e você vê nessa cena posterior que ela traça todo um plano de didática, o que a Flávia falou mais cedo, ela tinha uma expectativa de estabelecer ali algum tipo de padrão de aprendizagem, de acordo com aquilo que ela havia aprendido. Mas nós vamos ver que ao longo desse percurso, foram passando por algumas modificações nesse modo de pensar. Pode lançar a cena, Flávia. Geografia. Revisão gramatical. Noções de música. Gente, deixem passar. Olha a professora passando. Com licença. Oh! Deixe passar. Olha a professora passando. Por aqui. Aqui é sua sala. Onde estão as crianças? Em recesso. Ai, eu venho suplicando para que arranjem alguém para vir e... Muito bem, pessoal, para a sala todos.
Essa cena ela é engraçada, né? Porque ela vai toda produzida para a escola, ela vai com os cabelos bem escovados, vai com um salto alto, bem arrumada, e ela chega com uma expectativa, mas quando ela chega lá, essa expectativa é frustrada, é totalmente diferente esse espaço escolar do que ela havia imaginado. A gente vê que não tinham livros disponíveis, não havia nenhum material didático, não havia lanche para as crianças, não havia carteiras. Pode soltar essa cena para a gente conhecer as crianças. Din, din, din! Esse é o som do sino mágico. Vamos lá, vamos! Garoto, apague esse cigarro! Eu estou falando com você. Jogue isso fora agora! Obrigada. Muito bem, vamos pra dentro, todo mundo. Cadê a bruxa? A bruxa foi embora, entrou a Palermo. Quem quer compartilhar o que fez nas suas férias? Sim, por favor, compartilhe. Nós podemos ver essa sala bem mista, a gente percebe que tem alunos de diferentes idades, e ao mesmo tempo a gente percebe uma indisciplina, um certo confronto do aluno em relação à figura do professor. Mas isso, gente, não é à toa, é porque eles também já tinham tido anteriormente experiências com professores que não suportaram o ambiente pela precariedade da estrutura e acabaram abandonando a função. Então eles também sentiam essa rejeição, e essa maneira reativa era a maneira como eles encontravam para expressar suas emoções. Pode soltar. É nosso pai. Foi? Como se chama? Beca. Beca, o que fez de divertido com seu pai? Fomos jantar com ele na prisão. Importam com a nossa escola. Não somos crianças deles. Não se importam com a gente. É. Mas nós nos importamos. Vamos entrar, tá frio. Aqui nós vemos duas crianças, uma delas é uma menina que é filha de um presidiário, que ela conta que fez uma visita para o pai na prisão, e o outro aluno é um aluno que é filho de uma dependente química, e ele fala, é bem interessante essa fala dele, que ele esboça o quanto ele sentia como se as pessoas não se importassem de fato com ele não sentia que ele tinha um valor perante a sociedade, né? Então a gente vê que a Stacy, né, que a Stacy ela assume esse papel que o Fabre chama de pedagogia do herói, que, digamos assim, essa figura do herói reúne vários tipos de atributos, a bondade, os valores, esses poderes extraordinários, e a gente vê, de fato, que ela chega nesse espaço escolar com o objetivo de fazer uma transformação. Então, podemos dizer que ela valoriza a experiência e a vivência tanto do aluno como também do professor. Ela não vê esse ambiente escolar como sendo um espaço já pronto, já definido, muito pelo contrário, ela vê isso como sendo um campo aberto para a implementação de práticas construtivas de um modo contínuo, desse modo consolidando a experiência de ensino e de aprendizagem também. Ela vê, assim como o Dewey, que os alunos são seres extremamente ativos, não são como apenas uma lousa limpa que o professor chega e deposita um aglomerado de informações, mas são seres que já trazem uma bagagem, daí a gente pode fazer o cotejo com a conscienciologia, já traz uma retrobagagem de experiências lá do passado e que simplesmente estão ali para viver apenas mais uma experiência e poderem acessar esse material que elas já trazem. Então, nós devemos ver as crianças como seres que expressam seus interesses. No ato educacional, isso deve sempre partir do aluno. O professor é um simples mediador desse processo e ele simplesmente guia a criança para que ela expresse o conteúdo que ela já traz consigo. Então, a aprendizagem que o Dewey nos fala é muito baseada na solução de problemas, ou seja, o aluno se depara com um determinado problema na sala de aula e, por meio dessa solução, ele irá assimilar um novo aprendizado. Como o próprio nome do filme sugere, esse aprendizado que o aluno terá, ele estará para além da sala de aula, ou seja, o ato educacional é um ato também preparatório para a vida. É um ato extremamente prático. Pode soltar a cena. Comunidade.
Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à sua nova sala. Nossa, o que aconteceu? Legal, né? Vem, entra. Nossa, que bonito, que Olha lindo. Nossa. O que acham? Demais! Então, eu gostaria de começar falando... Nessa cena a gente percebe a transformação que a Stacy fez no ambiente da sala de aula. Ela simplesmente reformou todo o ambiente, ela pintou as paredes, ela colocou jarros de flores, ela colocou alguns painéis coloridos para tornar o ambiente educacional um ambiente mais digno. Porque não é porque é uma escola que a gente deve encarar de qualquer jeito. Não, ali nós temos seres que estão ali para aprender e merecem ser bem tratados. Então, esse ponto de vista da dignidade, no cuidado, na gentileza com o trato dessas crianças foi um traço bem marcante da Stacy. E vale dizer que ela simplesmente arcou todos os custos dessa reforma escolar com o próprio bolso. Não houve nenhum tipo de incentivo, né, das autoridades competentes para que, pelo menos nesse início de caminhada, ela tivesse algum tipo de contribuição em relação ao dinheiro. Pode passar. Sobre a semana passada. Na semana passada, eu perdi a paciência muitas vezes e não foi respeitoso. Devíamos falar sobre isso. O que significa ser respeitoso. Sim, Angel. É quando você não se mete com a cara de um blá, 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 assim, como se estivesse mexendo com alguém. Correto, isso não é respeitoso. Sam? Acho que não é bom gritar. Tem razão, gritar não é bom e eu lamento por ter gritado. Eu não acho certo fazer uma coisa de novo e de novo, como mexer com alguém. Você não está ouvindo e isso não é mostrar respeito. Está certo. Temos que ter respeito pelos nossos colegas de classe, porque queremos ter um ambiente de aprendizagem seguro, tranquilo e calmo, certo? Ansioso, bonita. É interessante destacar essa postura da Stacy, que ela adota uma postura de humildade, quando ela reconhece que logo no início houve um estranhamento da parte dela, né? Houve uma postura um pouco mais incisiva de falar em voz alta para conseguir manter a ordem no ambiente escolar. Contudo, essa atitude era necessária, mas ela adotou uma atitude de se desculpar perante os alunos porque ela não queria estabelecer aquela hierarquia que era tão comum desde o século passado, que Dewey já falava sobre isso, que era do ensino tradicional, que você tinha uma autoridade do professor como sendo inquestionável, na qual todos deveriam obedecer de uma forma bem submissa e sem haver nenhum tipo de confronto, ou seja, o professor ele sempre estava certo. A Stacy ela desconstrói essa visão e se coloca ali apenas como um ser humano, um ser que também comete erros, mas que está disposto ao aprendizado. E isso por si só é um fator de inspiração para os alunos. Interessante é que a Stacy, ela entra no mundo dos alunos, ela entra na realidade, nas vivências deles, né? Ou seja, ela parte daquilo que já foi experimentado pelos seus alunos. A partir dessas experiências que eles trazem, ela constrói o modelo educacional que ela irá aplicar. Então, lembra que aquele material que ela já trouxe, ela tinha aquela expectativa de aplicar, mas quando ela começa a entrar em contato com essa realidade, esse modo de ser, de estar do aluno no ambiente escolar, ela percebe que ela deve moldar esse modelo educacional de acordo com as necessidades da criança. E elas reagem positivamente a isso. Você vê que elas incorporam esse método que é passado para elas e elas ficam entusiasmadas com esse saber. Tanto é que elas constroem esse painel tão bonito que a gente vê na cena, cheio de palavras que elas aprenderam o significado e também aplicaram na sua vida. Pode passar. Cuidadoso, compassivo. Compositores. Beethoven. Quem gostaria de ver a minha magia? Eu! Tudo bem.
amarelo e azul se tornam... Verde! Sim. Amarelo e vermelho se tornam... Laranja! Muito bem. Pronto. Essa é pra você. Deixa eu ver. Olha como está linda. Quero... Interessante notar o ambiente escolar, o modo como ele está organizado. Nós vemos um ambiente que incentiva a arte, inclusive um dos voluntários do abrigo, ele se disponibiliza para ser professor de arte das crianças. Há também um incentivo à capacidade imaginativa, as percepções são aguçadas, o contato com o sensível, né, por meio do contato com os objetos, tudo isso é um fator construtivo no desenvolvimento da criança. E essa experiência educativa proporciona isso para elas. Além disso, a gente pode destacar as questões subjetivas das crianças. Nós percebemos na cena final como a Stacy também ela vê o lado da autoimagem da criança. Ela vê isso como sendo um fator também fundamental de autoestima, que a gente pode perceber que muitos dos problemas educacionais que nós nos deparamos hoje no cenário escolar se devem justamente à baixa autoestima da criança. Pode soltar. Quero que seus filhos tenham todas as vantagens que possamos dar, então, a partir de amanhã, começarei a dar às crianças lição de casa. Isso é o que preciso de vocês. 15 minutos, é só isso. 15 minutos após a aula ou quando estiverem jantando no São Vicente, perguntem a seus filhos o que aprenderam. A melhor parte do dia é quando compartilham as histórias. Então... A Stacy, ela convoca os pais também para a ação. Não é simplesmente algo que parte dela para os alunos, mas ela também chama a família para participar do ato educacional dos filhos. Ela ressalta como é importante que os pais se preocupem com as lições de casa, para se mostrarem disponíveis para fazer a correção, oferecer também um auxílio. E interessante também que ela altera a dinâmica no abrigo, porque antigamente os pais eles ficavam o tempo todo numa sala assistindo TV, ao passo que ela sugere que naquele espaço que os pais ficavam fosse colocado ali como uma espécie de sala de estudos, na qual os alunos teriam oportunidade de ficar ali em silêncio, poderiam estudar, se dedicar de uma forma mais silenciosa e concentrada para os estudos, e também teriam o apoio dos pais. Pode ir. Luz do sol, mais clorofila nas folhas, mais dióxido de carbono do ar, se combinam na fotossíntese para alimentar as plantas. Em retorno, as folhas soltam oxigênio para a gente respirar. O que eu tô vendo aqui? Construir uma ponte para espaguete. Ah, tá. E a gente pode comer? Brincadeirinha, continue. É sobre a força de tensão. Uma peça e... mais tudo junto. Para o novo professor da Dana. Dana é encantadora, ela é inteligente, perceptiva e tem uma aptidão especial. Nós podemos ver na cena anterior a escola como sendo um organismo vivo, de fato, né? Ou seja, nós partimos não apenas da teoria daquilo que é ensinado, mas também tem um viés prático. As crianças aprendem aquilo e levam todo esse conteúdo para a sua vida. Quando aquele aluno aprende ali sobre as plantas, né, como elas oferecem oxigênio para manter a vida do ser humano, ele está aprendendo também um respeito à natureza, também está aprendendo a preservar a natureza. O Gil, ele coloca que muitas vezes a forma como um professor transmite um conteúdo, se for passado de uma maneira sem entusiasmo, se for passado de uma maneira que ele não sinta aquilo que ele está falando, a criança tem essa percepção e aquele tipo de estudo se torna desagradável para a criança. E isso acaba gerando, lá no futuro, um certo desgosto da criança pelo aprendizado daquela matéria. Isso é para nós vermos como as lições que são transmitidas pelo professor têm um impacto muito profundo na vida dos alunos.
Pode soltar essa cena final. Especial para ciências. Dana é amável, protetora dos outros e tem uma enorme força de caráter. Eu sei que você gostará de tê-la na sua classe. Sinceramente, Stacy Bass, Escola Abrigo. Essa cena final, essa aluna, o pai dela consegue um emprego, e aí ela, no caso, ela se afasta do abrigo, né, porque no caso ali seria apenas um espaço temporário, enquanto os pais conseguiam fazer a sua organização financeira. Mas o interessante que eu destaquei nessa cena foi a riqueza de detalhes que a Stacy tinha em relação à sua aluna. Isso mostra a intimidade que ela tinha com os alunos, como ela conhecia profundamente cada um deles. Nessa carta final, ela faz uma carta para que a aluna entregue para o professor da nova escola. Eu destaquei essa estreita relação que ela mantinha, esse vínculo que eu achei muito bonito com os seus alunos. Só para finalizar, nós podemos dizer que o filme ele traz uma vasta experiência no campo da experiência educativa, como a criança ela deve ter acesso a essa vida mais democrática, mais crítica, e como o professor tem um papel muito importante na medida em que ele oportuniza a adoção dessas medidas no espaço da sala de aula, e como isso pode ser transformador na vida da criança. E isso independe de classe social, independe de localidade. Todas as crianças têm um ímpeto de quererem transformar as suas vidas, de quererem progredir. Eu acho que a mensagem grande do filme foi essa. E só como curiosidade, esse filme foi inspirado em fatos reais, e a Stacy Bass ela ganhou um prêmio nos Estados Unidos de ter feito um grande ato social. É um prêmio que foi concedido para jovens com menos de 25 anos de idade, e a Stacy tinha 24. Só para ressaltar a importância do ato dela e como aquilo repercutiu na comunidade do Salt Lake City. E não apenas na escola, mas isso acabou se prolongando também para todo o entorno da cidade. Muito bom. Né? E para a gente terminar a discussão, em relação à experiência do Dewey lá em Chicago, né, ele ficou 10 anos por lá, não é? E essa escola, laboratório, né? Tanto é que naquela situação de comunidade, né? Porque ela, a Stacy, ela ajudou inclusive uma mãe que não sabia nem ler e nem escrever. Ela percebeu que a mãe não podia nem fazer acompanhamento da filha da lição de casa, porque ela mesma não sabia ler e escrever. E a Stacy observou isso, porque ela tinha uma baixa autoestima muito grande, essa mãe, né? E ela era muito agressiva com relação a Stacy, com relação à própria filha, não é? E a Stacy fez a diferença, ela foi lá e ajudou essa mãe a aprender a ler e escrever, né? Então, acho que isso é esse espírito, é o que ele fala, o Dewey fala nesse vídeo, né, sobre a escola, né, sobre a experiência. Ele fala o espírito comunitário, né, ele era super importante. Ele fala a escola é como uma sociedade em miniatura. Então, aquele parte do texto que eu li, ele falava do espaço escolar, né, nesse sentido de preservar, reduzir, mas não no reducionismo, né, de preservar a complexidade do mundo real no espaço escolar, né. Também tirar do ambiente todos aqueles aspectos, né, que nem ela fez, né, eu lembrei muito disso quando assisti o filme, porque ela deu um up. A reurbanização do espaço, urbex. Exatamente isso que eu ia falar, a pedagogia como uma estratégia reurbanizadora. Né? Com certeza, com certeza. Né? É o que o Dewey fala, através das atividades, né, pode-se apresentar às crianças um esboço da vida em sociedade. É o que ela fez, você viu? Ao mesmo tempo que ela estava em sala de aula explicando sobre como é que se fala? Sobre a fitoenergia, né, ou sobre o processo de síntese, né, de fotossíntese, as crianças lá fora pegando as plantas, entendeu? Quer dizer, é bem isso, é a teoria e a prática, né? Eu acho que nesse filme, não sei não, viu, deve ter coisa aí de gente que trabalhou com Dewey, né, ou que tem algum fundamento, porque geralmente os roteiros, né, acho que se for investigar, talvez os roteiros tenham um suporte de pessoal pedagógico, né, por trás, entende? Educação pedagógica, né, mas uma associação com o filme lá da Escola Experimental, a respeito, ele fala, né, dessa coisa de que
a partir da experiência, os aspectos teóricos vão surgindo ali, né? É o que ele fala, não é ensinar a ler, escrever e os números, não. Através das atividades, a leitura, a escrita e a matemática se incorporam. E depois a formulação teórica, aquele conceito, aquela coisa, né? Você tem que mudar o mindset, não adianta, é de trás para frente, né? Não é daqui, é por isso que é aquela coisa do top-down, não, você parte da experiência para depois vir para a teoria. É aí que tá, e a gente tem que mudar isso, né? É a nossa cabeça, a gente tem que sair desse cartesianismo, que é tudo dividido, é tudo por ordem. Não, primeiro é isso, depois é aquilo, depois é aquilo. E o negócio é a coisa junta, né? Mas para a gente concluir mais 2 minutinhos, a gente passou um pouquinho aí do horário, mas, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Vocês têm algo a dizer a mais ainda sobre a experiência da escola laboratório? Que não foram ilustrados, né, por esse exemplo também, além da sala de aula, do filme, os trabalhos manuais, né, ele fala, e aí eu lembrei do Steiner, né, então para dar aquele sentido de criar hábitos de diligência, destreza, senso de construção, ele apostava no trabalho de construção das mãos, né, então o trabalho doméstico, aquela coisa, se a gente pensar, lembrar do Steiner, né, o Steiner também era defensor, né, dos trabalhos manuais nas diversas faixas etárias, né, trabalhar com tear, construir tapetes, enfim, fazer vários trabalhos manuais. Eu achei o princípio da comunidade, né, que eu acho que foi falado lá no filme, né, essa centralidade na experiência comunitária, né, até mesmo como o meio de fazer associação com o contexto de uma sociedade democrática, né? Que eu acho que o Dewey faz bem essa conexão, né? Eu achei interessante que é uma escola experimental ligada a uma universidade, e fiquei pensando que nós temos aqui também no Brasil muitas universidades que têm as suas escolas de aplicação, que eles chamam. Então, eu fiquei pensando se essas escolas, por exemplo, na USP, tem a escola de aplicação, né? Se seria, tipo assim, uma inspiração nessas escolas experimentais que surgem no contexto de uma universidade, né? É só isso, né? Bom, podemos encerrar, então, essa nossa parte. Terminamos com o nosso amigo Dewey, John Dewey, por enquanto, e vamos a Maria Montessori.